Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O professor a desafia na frente de todos. Ele não sabe que ela é um gênio da matemática. Nos corredores brilhantes do Instituto de Tecnologia Baishore, cada passo parecia ressoar como um eco de poder e prestígio. As paredes eram revestidas de madeira nobre, o piso de mármore claro refletia a luz de luminárias pendentes modernas, e placas douradas gravadas com os nomes de ex-alunos decoravam cada canto como relíquias de um templo erudito. Localizada na costa leste dos Estados Unidos, a universidade abrigava a elite intelectual do país, e afirmava moldar a elite do futuro. Em Baishore não conversávamos, teorizávamos. Não olhávamos os outros nos olhos, nós os medimos. Cada aluno parecia correr contra o tempo, contra os colegas, contra o fracasso, num mundo onde os erros custavam mais do que o cansaço. Os professores, por sua vez, comportavam-se como generais em uma guerra acadêmica, distribuindo conhecimento como privilégios e humilhações como lições necessárias. A inteligência estava infundida ali como um perfume, mas um perfume inebriante, o da competição fria, da supremacia intelectual e, muitas vezes, de um desprezo assumido por aqueles considerados à margem do jogo. Foi neste cenário brilhante e cruel que Outono Carter, uma discreta mulher afro-americana na faixa dos 40 anos, frequentemente curvada sob o peso de seu carrinho de limpeza, e ainda mais sob o peso de seu passado. Todas as noites, quando as salas de aula se esvaziavam e as luzes entravam em modo de espera, ela aparecia. Não dava para vê-la direito. Ela fazia parte do cenário, como os extintores vermelhos ou as latas de lixo pretas. Os poucos alunos que falavam com ela o faziam em um tom educado, mas distante, como se agradece a um garçom ou motorista sem nunca se apegar de verdade a eles. Eles a chamavam de a faxineira. Outros, em tom mais irônico, sussurravam entre si a figura silenciosa. Ela nunca respondeu. Mas o que ninguém sabia, ou mais precisamente, o que ninguém teve tempo de descobrir, Outono Carter já habitou o outro lado deste mundo. Não como um servo, mas como uma estrela em ascensão. Outono nasceu em uma pequena cidade no sul do Alabama, em um bairro esquecido pelos mapas, mas não pelo racismo cotidiano. Filha de um pastor e de uma professora, ela cresceu em uma casa cheia de livros, silêncios e calculadoras. Aos 8 anos, ela resolvia equações que seu professor se recusava a acreditar que ela havia criado sozinha. Aos 11, ela construía provas por diversão. Aos 16, ela entrou na Universidade de Auburn, determinada a obter uma bolsa de estudos, talentosa e imparável. Seus professores falavam dela como um fenômeno. Ela tinha uma maneira rara de sentir a matemática, de captar a elegância por trás da complexidade. Seus artigos eram claros, brilhantes e poéticos. Ela publicou, deu palestras e representou sua universidade em conferências internacionais. Então ela conheceu Marcus, uma jovem advogada apaixonada por justiça social. O amor deles foi rápido, profundo e óbvio. Eles se casaram e tiveram uma filha, Lina, seu tesouro. Outono cursava seu doutorado enquanto Marcus defendia famílias que haviam sofrido injustiça racial em um sistema que ainda se recusava a ouvir. Até o dia em que Marcus não voltou para casa. Uma abordagem policial. Um carro suspeito no bairro errado. Uma debandada. 3 tiros nas costas. A investigação foi encerrada. Outono entrou em colapso. Ela teve que abandonar o doutorado no meio do ano. As custas judiciais a levaram à falência. Seus sogros lhe deram as costas. A casa foi executada. Ela pegou a filha de 6 anos e rumou para o norte, na esperança de começar algo novo. Qualquer coisa. Algo que valesse a pena. Mas a vida não espera que nos levantemos com dignidade. Em Nova York, ela encontrou um apartamento pequeno e insalubre no Bronx. Depois, conseguiu um emprego por meio de um vizinho haitiano que trabalhava em serviços de limpeza. A Universidade Baishore estava procurando por funcionários noturnos. Quando lhe ofereceram um emprego, ela hesitou. Trabalhar em um lugar onde ela poderia ter ensinado, onde ela poderia ter liderado um departamento. Mas Lina precisava ser alimentada. Então ela concordou, sem dizer uma palavra, sem contar sua história. Ela guardou suas publicações em uma caixa, seus diplomas em uma gaveta, seu passado na garganta. Todas as noites, ela observava os jovens caminhando por onde ela sonhara caminhar. Às vezes parava em frente aos quadros negros e lia as equações, como se lê em cartas de um amor perdido. E todas as noites, em silêncio, ela repetia para si mesma, um dia talvez. Mas não agora. Ainda não. Naquela noite, porém, no Anfiteatro 204, o destino decidiu que o ainda não já tinha durado demais.
Era uma daquelas noites em que o outono impõe um silêncio particular. A luz incidia suavemente sobre o campus, dourando as janelas das salas de aula, e o vento, carregado de folhas secas, acariciava as fachadas de pedra com uma melancolia opaca. O ar carregava uma certa gravidade, como se o mundo estivesse à espera de algo. Na sala de aula 204, o professor Ricardo Ale estava terminando sua palestra, em pé diante de um enorme quadro negro coberto de sinais enigmáticos, curvas e variáveis. Seu tom era seco, áspero, quase teatral. Seu ego precedia por vários metros como uma sombra arrogante. Ele lecionava teoria avançada de equações diferenciais, uma disciplina conhecida como uma das mais exigentes do departamento. Apenas os melhores alunos eram elegíveis para cursá-la, e menos ainda esperavam se formar com honras. Naquela noite, cerca de 10 deles ficaram. Os mais brilhantes, os mais sedentos por reconhecimento. Entre eles, Jessica Monroe, com dupla especialização em matemática e física, que dormia apenas 3 horas por noite. Ryan Goldberg, filho de um magnata de Wall Street que tentou ganhar a estima do pai por meio de manifestações. E Sasha Patel, um prodígio silencioso, que resolvia integrais como outros recitavam poemas. O professor Ali deu meia volta, pegou um pedaço de giz novo e, num movimento lento, quase cerimonial, escreveu uma equação longa, densa e deliberadamente obscura. Os alunos pararam de respirar. É um pequeno desafio, disse ele, com um tom de voz carregado de ironia. E resolvam isso sem erros até amanhã e vocês vão tirar uma nota excelente. Mas, sinceramente, duvido que algum de vocês consiga. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns tiravam fotos. Outros já franziam a testa calculando mentalmente os primeiros passos. Um aluno suspirou e nessa leve hesitação, a porta dos fundos se abriu lentamente. Era Outono Carter. Ela entrou com a lentidão do hábito, seu carrinho de limpeza mal rangendo. Vestida com seu uniforme azul escuro, o cabelo preso atrás sob uma faixa preta, dirigiu-se para o fundo da sala. Parou brevemente por reflexo, ao ouvir o tom da professora. Seu olhar pousou no quadro. E então tudo mudou. Ela parou subitamente. Sua respiração ficou presa, como se estivesse presa pela massa de equações escritas à sua frente. Algo em sua memória se agitou. Uma antiga corrente elétrica no fundo de sua mente. Ela conhecia essa estrutura. Ou melhor, ela reconheceu a estrutura subjacente do problema. As camadas ocultas, as armadilhas matemáticas, as ilusões de ótica algébricas. Era um terreno que ela já havia observado em seus sonhos. O professor Ali, ao vê-la, virou a cabeça em sua direção com aquele sorriso forçado adotado por aqueles que gostam de zombar sem se comprometer. E bem, senhora Carter, é isso? Chegou bem na hora. Talvez haja um milagre matemático escondido nas suas luvas de borracha? Risos. Seco zombeteiro. Todos os olhares se voltaram para Autumn. Alguns zombavam abertamente, outros a olhavam com aquela condescendência educada que mata com mais certeza do que o desprezo. Mas ela não se moveu. Não desviou o olhar. Ela olhou para a equação com calma, quase com ternura. Ela se lembrava. Lembrava-se das longas noites passadas traçando aquelas linhas em cadernos manchados de café, da sensação vertiginosa quando uma solução se tornava clara, da beleza crua que só um verdadeiro matemático consegue ver em um sistema complexo. Ela colocou as luvas lentamente na beirada do carrinho, limpou as mãos na calça e deu um passo à frente. Devagar, silenciosamente. Cada passo que ela dava em direção à pintura era uma fratura na ordem estabelecida. Uma faxineira negra ousou se aproximar do sagrado coração da elite. Era quase um sacrilégio. Ela parou em frente ao quadro. Pegou um pedaço de giz. Sua mão tremia levemente, não de medo, mas de emoção. Fazia 10 anos que ela não segurava um giz daquele jeito. Eu posso tentar, ela sussurrou com a voz suave, mas clara. Eu não tenho um diploma daqui, mas estudei esses tipos de equações. O professor Ali cruzou os braços, uma sobrancelha erguida. Um sorriso irônico. Ele não acreditou nem por um segundo. Vá em frente. Mostre-nos esse milagre, disse ele, divertido. O Outono começou a escrever, lentamente a princípio para retomar o ritmo. Depois mais rápido. Cada movimento de sua mão apagava um ano de silêncio, cada linha, uma injustiça sofrida. Sua escrita era limpa, fluida. Ela reorganizou a equação. Introduziu uma mudança inteligente de variáveis. Fatorou, simplificou, antecipou as singularidades ocultas na expressão. Era como uma dança matemática sem performance, apenas uma conversa íntima com a verdade. O anfiteatro prendeu a respiração.
Os alunos que a princípio zombavam, não entenderam mais. Ela estava indo rápido demais para eles. Mas suas transições eram lógicas, sólidas. Era lindo. O professor Ali parou de sorrir. Aproximou-se lentamente franzindo a testa, como se estivesse lendo uma língua esquecida. 15 minutos. Então Alton largou o giz. Deu um passo para trás, ofegante, mas ereta. Não buscava aprovação ou aplausos. Apenas a comprovação do que já sabia. Ela ainda era capaz. Ali leu linha por linha. Seus dedos mal tremiam. Ele parou, deu um passo para trás e passou a mão no queixo. Isso é verdade, ele respirou. Meu Deus, isso é perfeitamente verdade. Os olhos dos alunos se arregalaram. Alguns sussurraram. Outros encararam Alton como se ela tivesse acabado de inverter a gravidade. Jessica Monroe, com o celular na mão, filmou a cena boquiaberta. Ela sabia que acabará de testemunhar algo raro, algo real, algo poderoso. Como você sabia? Perguntou um aluno timidamente. Alton, ainda calma, olhou para baixo, quase envergonhada de tanta atenção. Estudei esses tipos de equações durante minha pesquisa de doutorado. Há muito tempo. Mas a matemática, ela nunca me abandonou. Na manhã seguinte, enquanto o campus despertava lentamente sob um céu cinza perolado de outono, os servidores da universidade já estavam sobrecarregados. Um vídeo de 15 segundos, filmado discretamente por Jessica Monroe, circulou como um raio. Uma faxineira resolve um problema que nem os melhores alunos ousariam enfrentar. A foto estava trêmula, mas nítida. Mostrava Alton Carter com uma blusa modesta e luvas penduradas no cinto, escrevendo calmamente uma solução desconcertantemente clara em um quadro negro. TikTok, Instagram, Twitter, Reddit, reações afluíam de todos os lados. As palavras heroína esquecida, gênio invisível, lição de humildade, estavam se acumulando. Professores de universidades renomadas compartilharam o vídeo com espanto. Alguns identificaram imediatamente o método de solução, reconhecendo uma abordagem inovadora, quase artística, na forma como ele havia reduzido a equação. Mesmo na universidade, reinava uma atmosfera sinistra. Os alunos assistiam ao vídeo repetidamente. Alguns assistiam em silêncio. Outros, rindo, desviavam o olhar ao passar por Alton nos corredores. Algumas horas depois, o reitor da Faculdade de Matemática, professor Eli Patterson, um homem conhecido tanto por seus altos padrões quanto por sua integridade, solicitou uma reunião urgente com Alton. A mensagem foi clara, redigida com um respeito incomum. Senhor Alton Carter, por favor, compareça à sala do reitor às 15 horas. Isso é importante. Alton chegou na hora marcada. Por reflexo, ainda usava o uniforme. Entrou no escritório silenciosa e ereta, apesar da angústia no peito. Patterson se levantou, cumprimentou-a com rara seriedade e disse palavras que ela não ouvia há anos. Dr. Alton Carter. Um longo silêncio se instalou. Alton, atordoada, sentiu as mãos tremerem levemente. O reitor gesticulou em direção a uma cadeira e puxou uma pasta grossa e empoeirada. Seu antigo histórico acadêmico. Ele colocou-o delicadamente sobre a mesa. O que você fez ontem à noite, disse ele calmamente, não foi acidente. Não foi um acaso. Foi o trabalho de um cientista, um pesquisador. E a julgar pelo seu passado. É isso que você sempre foi. Ele abriu o arquivo. Dentro, publicações em revistas especializadas, uma dissertação de mestrado intitulada Modelagem Caótica de Trajetórias Orbitais em Dinâmica Não Linear. Cartas de recomendação assinadas por pesquisadores eminentes. Cartas, nunca enviadas. Por que você desistiu? Perguntou o reitor gentilmente. Alton olhou para baixo. Então, num sussurro. Minha mãe adoeceu. Aí eu tive a Lina. Os empregos eram escassos. As contas não. Um silêncio. Patterson assentiu lentamente. Às vezes o mundo não consegue enxergar aqueles que tinham luz dentro de si. Mas não é tarde demais. Eis o que lhe ofereço, uma bolsa integral. Você retoma sua pesquisa. Você ensina. Você se torna novamente o que sempre deveria ter sido. Alton Carter ficou ali, paralisada. Uma lágrima silenciosa escorreu por sua bochecha. Não foi o dinheiro, nem o reconhecimento que a comoveu. Foi a ideia de que agora ela poderia mostrar sua filha Lina, que nunca somos velhos demais, nem invisíveis demais, para fazer o que amamos profundamente. Ela aceitou. Nas semanas que se seguiram, Alton trocou seu uniforme de limpeza por um avental de professora. Ela assumiu o comando de um seminário chamado Métodos Alternativos em Matemática Avançada. Os alunos o ouviam com admiração. Alguns o chamavam Professor Carter. Outros, simplesmente Madame Outono por afeição. Quanto ao professor Ricardo Ali, ele nunca fez uma declaração oficial. Mas seus alunos notaram uma mudança sutil.
Em suas aulas, quando abordava certos tipos de problemas, ele agora se referia à solução Carter, uma abordagem brilhante e original inspirada em Autumn. Seria uma homenagem discreta? Uma tentativa de redenção? Ou simplesmente um lembrete humilde e silencioso de que até os mais arrogantes podem aprender algo, especialmente com aqueles que ignoraram? E num quarto modesto, todas as noites, Autumn contava a Lina uma história diferente. Não uma fábula, não um conto, mas o seu próprio ar de uma mulher que colocou seus sonhos em espera para sobreviver e os reacendeu em uma noite de outono no Anfiteatro 204. E agora Lina sabia. O gênio às vezes usa avental, mas ele sempre brilha quando você lhe dá giz. Alguns anos depois, Autumn Carter passou a ser conhecida como professor titular de matemática aplicada no Instituto de Tecnologia Bayshore e sua reputação transcendeu os muros do campus. Seu trabalho sobre estruturas não lineares em sistemas caóticos foi ensinado em diversas universidades de prestígio. Pesquisadores do MIT e de Stanford a citaram em suas publicações. Mas Autumn permaneceu fiel a si mesma, humilde, calma, rigorosa. Em seu escritório no último andar do edifício Descartes, ao lado de um grande quadro negro coberto de símbolos matemáticos, curvas fractais e sequências divergentes, estava sentado placa de madeira gravada à mão. Ela não estava lá para impressionar. Sempre respeite aqueles que você não entende. Eles podem te surpreender. Era uma frase que poucos entendiam seu verdadeiro valor, exceto aqueles que conheciam sua história. Todas as manhãs os alunos passavam por ela maravilhados, alguns esperando por uma palavra, um olhar, um comentário sobre seu projeto. Ela ensinava com paixão, às vezes relatando as origens improváveis do seu agora famoso método Carter. Não era apenas uma técnica de solução matemática, mas uma filosofia: abordar um problema de um ângulo inesperado, rejeitar ideias prontas, ouvir o silêncio onde os outros gritam. Mas o que mais impressionou os alunos não foi sua inteligência, foi sua humanidade. Todas as noites, quando terminava as aulas e guardava suas coisas, descia as escadas do prédio, com a bolsa de couro encostada no quadril, e ali sempre parava por alguns segundos nos corredores. Passava pelos faxineiros, pelos trabalhadores da manutenção, pelos técnicos de manutenção. Outono cumprimentou a todos pelo primeiro nome, deu-lhes um sorriso sincero ou uma pequena palavra de agradecimento. Ela não olhava para eles como sombras, porque ela sabia, melhor do que ninguém, que atrás de cada uniforme, por trás de cada pessoa que o mundo considerou comum, talvez um gênio estivesse escondido, sufocado pelas circunstâncias, uma estrela que nunca teve permissão de brilhar. E embora seus colegas docentes a vissem como uma estrela em ascensão, Autumn Carter nunca se esqueceu da mulher que ela havia sido, vassoura na mão, naqueles mesmos corredores. Ignorada por todos, ela quebrou o teto de vidro, não quebrando com barulho, mas apagando com graça e perseverança. E a partir de então, sempre que um aluno duvidava de si mesmo, ela gentilmente repetia para ele, olhando para o quadro: não é de onde você vem que importa, é o que você faz com o que sabe.